serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento e tenha até uma fé capaz de mover as montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Amém, meus irmãos? Senta aí. Todos nós aqui já vimos produtos que têm prazo de validade e produtos que não têm prazo de validade, não é isso? Todo mundo já viu. O que é que Paulo está descrevendo aqui nesses versículos que nós lemos? Mais ou menos isso. Paulo está falando de algumas coisas que têm prazo de validade e está falando do amor que não tem prazo de validade. E esse texto aqui, talvez é um dos mais conhecidos de toda a Bíblia, junto com o Salmo 23 e com o Salmo também 91, que é 1 Coríntios 13. Talvez você que casou, ou você recebeu um convite de casamento, tinha esse texto no convite do casamento, de alguém que convidou você, ou o seu próprio casamento. Agora, quando nós olhamos para o texto, e não tem problema nisso, esse texto está lá nos convites de casamento. Agora, você já se perguntou por que esse texto existe na Bíblia? Qual é a razão que esse texto está na Bíblia? Tem gente que pensa que Paulo, quando ele escreveu esse texto, e aqui parece até um poema sobre o amor, né? Paulo sentou na beira da praia, vendo o pôr do sol, sentiu inspirado e falou: vou escrever sobre o amor. É isso? Não, não é. Não é isso. Esse texto não é um poema sobre o amor. Mas para que esse texto existe na Bíblia do jeito que ele existe aqui? Se você ver e observar, 1 Coríntios capítulo 12 está falando de dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14 está falando de profecias e línguas estranhas. E esse capítulo 13 está no meio do 12 e do 14. Não por acaso, mas porque Paulo quer comunicar algo. E a razão que esse texto existe não é uma canção do amor, um poema do amor, ou para estampar convites do casamento em primeiro lugar. Mas esse texto existe para uma igreja, para um povo, para as pessoas que receberam esse texto. E esse capítulo acaba sofrendo muito com a má interpretação às vezes, que a gente pega esse texto, tira ele e não considera em primeiro lugar para quem esse texto foi escrito e qual é o propósito desse texto. Então, qual é o problema que aquela igreja está enfrentando ali? A igreja dos Coríntios. Aquela igreja está enfrentando problema de divisões, problema de inveja, problema de egoísmo, problema de facção, problema de impaciência de uns com os outros, pessoas que estavam impacientes com uns com os outros dentro da igreja, brigas uns com os outros dentro da igreja. E aí o que Paulo faz? Aí ele escreve um texto sobre um amor prático para a igreja, para que a igreja pudesse ser equilibrada. E como é que a igreja ia ser equilibrada? Tendo amor uns com os outros. Você vê que eles tinham tudo lá na igreja. Eles tinham profecias, eles tinham línguas,
eles tinham milagres, eles tinham poder, mas o estoque do amor deles estava baixo. E Paulo então escreve para eles e diz: olha, vocês estão focando muito naquilo que passa. Línguas é importante? É, mas vão acabar. Profecias são importantes? Claro que são, mas vão passar. Milagres são importantes? Sim, mas vão passar. Aí ele diz: agora, o amor jamais acaba. E é isso que a gente precisa entender como igreja. Como igreja aqui nessa noite reunida. Às vezes a gente vai focando nas coisas que passam rápido e vamos deixando de lado aquilo que não passa. E Deus marcou esse dia aqui para trazer um esclarecimento para nós sobre isso aqui. Agora, antes de nós entrarmos aqui no texto mesmo, Corinto era uma cidade muito difícil. Se você ler na Bíblia, você vai ver que essa cidade era uma cidade bem difícil. Muitos pecados, muita gente estrangeiro nessa cidade, é porque essa cidade ela era como se fosse um porto de ligação de um lugar para o outro. Então muita gente estrangeiro ia para trabalhar e tudo, e essa cidade era uma cidade difícil. E aí Deus dá uma visão a Paulo, para que Paulo plantasse uma igreja exatamente naquele lugar. Pela lógica do homem, aquele lugar seria um lugar muito difícil do evangelho prosperar. Por quê? Porque as pessoas não paravam naquele lugar. As pessoas não queriam muita coisa com Deus, muita coisa com o evangelho, muita coisa com Cristo. Então eles não estavam muito voltados para as coisas de Deus. Mas mesmo assim Paulo planta uma igreja naquele lugar. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que o evangelho e que a palavra dele tem poder para alcançar qualquer pessoa, independente de como essa pessoa se encontra, independente da forma que essa pessoa vive, independente do buraco às vezes que essa pessoa pode ter entrado, o evangelho pode resgatar qualquer pessoa. Essa é a beleza do evangelho, da palavra de Deus e do poder de Deus. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e dizemos: nossa, fulano não tem jeito para ele. Fulano já fez tanta coisa errada, fulano já viveu e vive de uma forma toda desordenada, desorganizada, sem amor a Deus, vive lá virando as costas para Deus. Mas o evangelho pode alcançar qualquer pessoa, salvando essa pessoa, restaurando essa pessoa e mudando a vida dessa pessoa. O evangelho nos alcança, não é porque somos bons, não é porque você é bom, ou porque eu sou bom, ou qualquer um de nós aqui é bom. Não é porque Deus olhou para nós e falou: não, eu vou salvar lá aquele povo, porque eles são mais bonitos, eles são mais bondosos, eles são um povo melhor. Não. Deixa eu te falar uma coisa aqui, só para dar um exemplo para você entender. Pense que você tem 2 filhos. Todos nós aqui temos 2 filhos. Um filho seu fez, durante o ano, fez tudo certo. Estudou para a prova, passou de ano, fez tudo certo, obedeceu e fez tudo certo. O que geralmente a gente faz com esse filho que fez tudo certo? Final do ano a gente faz o quê? Premia ele, presenteia ele. Ó, meu filho, fez tudo certo. Passou de ano, estudou, obedeceu, não fez pirraça. Está aqui uma bicicleta, está aqui um PlayStation 5, sei lá, um Xbox. Está aqui, presenteia. Aí você tem o outro filho. O outro filho não estudou, pirraçou, fez tudo errado, tomou bomba na escola. O que você faz? Não presenteia ele, não é isso? Põe de castigo, pune ele, para que ele aprenda a lição. Desde que o mundo é mundo, funciona assim. Sim ou não? É assim que funciona. Agora olha só para você ver
a beleza do Evangelho e da graça de Deus para nós. O que Deus fez com a gente? Exatamente isso, só que ao contrário. Quem é o menino bom na história de Deus? Fez tudo certo, obedeceu, não reclamou de nada. Quem vocês acham que é o menino bom da história? Jesus, exatamente. E aí tem os meninos maus da história, os pirracentos, que fez tudo errado, que desobedecemos, que viramos as costas. Quem vocês acham que é esses meninos? Exato. Então o que nós merecíamos? Vocês mesmo que disseram. O menino que tomou bomba, o menino que desobedeceu, merecia o quê? Exato. Vocês que falaram. E é verdade. Então nós merecíamos o quê? Castigo, condenação, juízo, justiça sobre nós. Mas o que Deus fez? Em vez de condenar a nós, Deus condenou o Filho bom, perfeito, no nosso lugar, para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos salvos, libertos e transformados. Esse é o poder de Deus, é o poder do Evangelho. Então Deus nos ama, não é porque somos bons. Deus não te ama mais ou menos pelos seus méritos. Ah, se eu jejuar mais, Deus me ama mais. Se eu jejuar menos, Deus me ama menos. Não é assim que funciona. Deus nos ama porque Ele é amor. Sabe? E é isso que você precisa entender. Então Deus não te ama por causa da sua performance. Não. Porque nós, na história, somos os meninos maus, que estamos desobedecendo, caindo muitas vezes e virando as costas. Mas Deus, na sua graça, foi lá e puniu o menino bom, que é Jesus, no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida. E aí é quando você lê na Bíblia, você já leu esse texto, que está escrito assim, ó: pois o amor de Cristo nos constrange. É isso que deve nos constranger. Quando você olha para o amor de Cristo, você olha e pensa: eu que deveria ser punido, eu que deveria ser castigado, eu que deveria sofrer a condenação, mas Deus, na sua graça e de graça, ofereceu a mim algo que eu nunca merecia. Isso nos constrange. É alguém fazer para você um favor que você nunca vai ter como pagar. Eu não sei você, quando alguém me faz um favor, assim, alguém me abençoa de um jeito, eu fico todo sem jeito. Eu quero já fazer uma coisa para aquela pessoa de volta, sabe? Não, fulano me abençoou, fulano me fez um favor. Eu falo: fulano, o que você precisar comigo, você conta comigo. Porque eu fico constrangido da pessoa ter feito algo por mim, que às vezes eu estava precisando e não tinha como fazer. Então a pessoa me fez um favor. Agora, aumenta a dimensão disso, olhando para o que Jesus fez por você. É o que eu estou falando, você olha e vê que a graça que Ele ofereceu a você, sem com que você merecesse, é tão grande, e Ele te amou de maneira tão grande, que isso nos constrange. E a forma que nós temos que demonstrar o nosso amor por Ele é o quê? Entregando nossa vida a Ele, colocando o nosso coração nele, falando: Senhor, o seu amor me constrange, então eu tenho que viver para a sua glória, viver para o Senhor. Sabe, é isso que você precisa entender. E esse entendimento banhar a sua mente, o seu coração. Deus ama você e entregou a vida dele na cruz para que você fosse salvo. Então está vendo que o Evangelho, só fechando essa primeira parte aqui da mensagem, o Evangelho é capaz de alcançar qualquer pessoa. Aquele mais perdido, aquele mais derrotado, aquele com a sua vida mais vazia, o Evangelho pode alcançar essa pessoa. Um dia uma pessoa me perguntou, e ele falou: Renan, qual foi a coisa mais
maior que Deus fez na sua vida? Qual foi a maior coisa que Deus fez na sua vida? Aí eu parei e comecei a pensar. Eu nunca tinha pensado nisso assim. Qual foi a maior coisa que Deus fez na minha vida? E não sei se você já pensou nisso. Você já pensou nisso? Qual foi a maior coisa que Deus fez na sua vida? E aí eu parei e comecei rapidamente a pensar se era algum milagre, se era algum livramento, se era alguma coisa nesse sentido. E aí eu parei e falei, não foi um milagre, apesar de eu ter recebido alguns. Não foi livramento, apesar de eu ter também recebido alguns. Mas a maior coisa que Deus fez na minha vida foi dar propósito e significado à minha vida. Antes de conhecer a Jesus, a minha vida era uma vida sem propósito. Eu fazia o que eu fazia porque todo mundo fazia. Eu era levado com a multidão. E a minha vida, não é que eu era infeliz, mas minha vida era vazia, sem propósito. Aí muitas vezes a gente fica mendigando a atenção das pessoas. A gente acha que o nosso valor está na aprovação das pessoas, se eles nos aprovam ou não. E a gente vai vivendo dessa forma. Mas quando eu conheci a Cristo e tive um encontro com Ele, a coisa maior que Deus fez foi dar significado à minha vida e propósito. Agora, eu sei que sou amado por Deus. Sei que minha vida tem um propósito nessa terra, que é viver para a glória do Senhor, exaltando e glorificando a Deus. Então você precisa compreender isso. Mas vamos correr aqui, porque senão não vai dar tempo. Como eu disse, Paulo escreve esse texto aqui de 1 Coríntios para uma igreja, para tratar problema na igreja. Como eu falei, não é canção do amor, não é poesia do amor, não sentou na beira da praia no pôr do sol e foi inspirado a falar sobre amor. Não. Ele está tratando com problemas reais na igreja. Como eu disse, inveja, facções, egoísmo, impaciência, divisão e tudo mais. E agora ele tem um dilema. Qual é o dilema que ele tem nas mãos? A igreja mais brilhante que ele fundou é a igreja mais problemática que ele tem. É a igreja cheia de dons, cheia de línguas, cheia de profecias, cheia de poder de Deus e tudo mais. É a igreja mais brilhante e mais problemática que ele tem nas mãos. E aí então ele escreve o capítulo 13, e é como se ele pegasse uma bomba e faz assim, ó, pega uma bomba, monta e fala assim, ó, segura essa aí, ó. Joga o capítulo 13 neles. Segura essa bomba aí. Aí ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que só faz barulho. Se eu tiver o dom de profecia, conheça todos os mistérios e todo o conhecimento, e uma fé capaz de fazer o quê? Mover as montanhas. Mas se eu não tiver amor, nada disso valerá. Aí ele diz, o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Segura essa bomba aí. Ele faz exatamente isso, joga uma bomba no meio da igreja. Eles estavam achando que estava tudo certo, porque eles cantavam no louvor e o poder descia. Eles estavam achando que estava tudo certo, por quê? Porque tinha pregadores lá que conheciam muito e pregavam muito. Estava achando que estava tudo certo, acima de tudo, porque tinha alguém na igreja que entregava profecia, falava línguas estranhas, interpretava, outro curava. Eu só, que é isso? Está tudo certo. E Paulo está chamando a atenção deles e dizendo, se vocês não tiverem amor uns com os outros na igreja, nada disso adianta. Nada disso vale. É o que o texto está dizendo. Tá? Isso aí você pode ler depois. É o que o texto está dizendo. Dá um choque na gente, não dá não? Porque às vezes a gente fica focado muito no que a gente está vendo.
poder, milagre e tal, e tantas essas coisas. E eu não sou contra essas coisas, claro que não. A gente é do poder, é da língua estranha, é da profecia. Sabe que isso existe e que Deus usa isso para edificar a igreja. Agora, a gente não pode inverter as coisas também. Achar que isso é tudo. E é o que ele está falando aqui. Se nós não tivermos amor como povo de Deus, de nada vai adiantar. Se nós não tivermos amor uns com os outros, na nossa casa, na nossa família, não vai adiantar. É isso que Paulo disse. Tem coisas que são perecíveis, que passam. Tem coisas que não passam. Às vezes tem muitas pessoas que talvez até podem ter dons e não ser de fato um cristão verdadeiro e genuíno. Pode ter dons, pode ser usado por Deus, pode ser usado com milagres e tantas outras coisas, e talvez ele pode nem ser um cristão verdadeiro e genuíno. Deixa eu fazer um exercício com você aqui de pensamento. Em um texto da Bíblia. Você lembra daquele texto que é Mateus capítulo 7, verso 21? E eu já estou caminhando para o final já. Mateus capítulo 7, verso 21. Está escrito assim, ó. Naquele dia... Deixa eu ler o texto que é melhor. Mateus capítulo 7, verso 21. Deixa eu ler rapidinho aqui, só para ficar melhor. Mateus 7, 21. Está escrito assim, ó. Você quer abrir aí rapidinho? Mateus 7, 21. Pode abrir aí, só para a gente ler. Está escrito assim, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? E eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Agora, deixa eu fazer um exercício com você rápido nesse texto para a gente caminhar, para a gente encerrar. Aqueles que são crentes verdadeiros, eles chamam Jesus de Senhor? Sim ou não? Sim. Só que o texto está dizendo que os não verdadeiros também chamam. Porque eles disseram assim, ó, e não só Senhor, mas Senhor, Senhor, duas vezes. Então os verdadeiros chamam Jesus de Senhor. Os não verdadeiros chamam também. Não é isso? Os verdadeiros, eles estão envolvidos emocionalmente com o Senhor? Sim ou não? Sim, porque o texto diz Senhor, Senhor, dando uma ênfase. Senhor, Senhor. Então estão envolvidos emocionalmente, os verdadeiros. Os não verdadeiros também, porque eles é que estão dizendo Senhor, Senhor. Os verdadeiros são usados em profecia, curas, línguas e sinais, sim ou não? Sim. Mas os não verdadeiros também. Porque aqui está dizendo, Senhor, não profetizamos, expulsamos demônios, curamos e tal. Agora então fala para mim, qual que é a diferença então? Se os verdadeiros e os não verdadeiros estão fazendo a mesma coisa, eles estão chamando Jesus de Senhor, eles estão envolvidos emocionalmente com o Senhor, chamando Senhor, Senhor, e eles realizam curas, sinais, milagres, profecia e línguas estranhas. Qual que é a diferença? O que vocês acham? Jesus fala aqui no texto e ele diz o seguinte: a grande diferença então não é fazer algo, mas a grande diferença é estar se rendendo à vontade do Senhor. Essa é a principal diferença entre o que é falso e o que é verdadeiro.
O falso muitas vezes pode ter cura, sinais, milagres, pode chamar Jesus de Senhor, pode fazer um monte de coisa, mas ele não vai se render à vontade de Deus. O verdadeiro vai ter cura, vai ter sinais, vai ter coisas, vai. Só que o que vai marcar ele como um verdadeiro não é essas coisas. O que marca é ele se render à vontade de Deus. Essa é a marca de alguém que é verdadeiro. Essa é a marca de alguém que é verdadeiro. E é isso que você tem que se perguntar. O que você tem que se perguntar não é se você canta no louvor, não é se você prega na igreja, se você serve na igreja, se você já foi batizado há 5 anos, 10 anos. Não é isso que determina se você é um crente verdadeiro ou não. Ah, meus parentes são da igreja, minha família é da igreja, eu moro perto da igreja, eu venho nos cultos. Não é isso que determina se alguém é um cristão verdadeiro ou não. O que determina é o quanto você deseja a vontade de Deus na sua vida. É isso. O quanto você está disposto a se render à vontade de Deus para a sua vida. E o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 13 é exatamente isso. Ele está dizendo: vocês estão achando que são espirituais, grandes pessoas espirituais, porque revelam, falam tantas coisas. Mas eu quero ver o quanto vocês estão amando uns aos outros. O quanto o amor tem manifestado na vida de vocês. Esse que é o ponto. E amor, meus irmãos, quando a Bíblia diz aqui, amor não é sentimento somente. Amor é movimento. Amor não é emoção só, mas amor é ação. Porque quando a Bíblia está dizendo de amor, não é um amor poético, filosófico, que você olha, nossa, eu amo, meu Deus. Não, é o quanto você está na ação, na prática, exercendo aquilo que Deus disse a você. Nós somos uma igreja, e parte dela está reunida aqui nessa noite. Outra parte vai reunir no domingo, nos outros cultos da semana e tudo mais. O que Deus quer que você traga ao seu coração nessa noite é o que o texto está chamando a nossa atenção. O quanto você tem exercido o amor prático. O quanto você tem exercido de amor prático, por exemplo, na sua família. Na sua família. Que a sua família, ela é meio que como uma pequena igreja. Sua família. Você marido, você esposa, com seus filhos, é meio que você é uma pequena igreja. Você marido é tipo como se fosse o pastor da sua casa. Como é que está o amor lá dentro? É isso que você tem que pensar e trazer para a sua vida. Você mãe, você pai, você marido, você esposa, você filho, você irmão. Como é que você tem lidado com isso na prática? Como você tem lidado com isso na prática? Porque aqui dentro da igreja, na hora do culto, só nesses 1h30, 2 horas que a gente fica aqui, não dá tempo da gente exercer um amor assim na prática muitas vezes. Você chega, levanta a mão, canta e tal, vai embora para sua casa. E a igreja da segunda-feira? E nós vamos no domingo, né? Hoje é quinta, por exemplo. Hoje é quinta. E a igreja da sexta-feira, que é da manhã? Que é no trabalho, que é na escola, que é na faculdade, que é aqui na igreja, nos trabalhos dos irmãos, no louvor, na liderança e de tudo mais. É isso que você tem que trazer ao seu coração. E se Deus está te mostrando alguma coisa nessa hora, você precisa se abrir e abrir o seu coração. Porque Deus pode estar chamando sua atenção para isso nessa noite. Dons, eles são como é que eu vou falar? Dons, eles são como joias. Joias. Você pode ter joias aqui.
brincos, correntes, pulseiras e tudo mais. Eu falo, essas joias alteram o seu coração, sim ou não? Não, não muda quem você é. Os dons são como joias. Deus pode dá-los a pessoas na igreja, as pessoas podem ser usadas por Deus, mas o coração deles não está sendo transformado pelo Evangelho e pela palavra. Você precisa ficar atento a isso. E deixa eu te dar um alerta. Você que trabalha na obra, você que coopera na igreja, às vezes você pode cair nesse erro de esquecer de amar e pensar que o seu serviço na obra é mais importante do que tudo. Esse é o erro das pessoas aqui de Corinto. Entregando seus corpos para serem queimados, mas sem amor. Então, você pode cair no erro de trabalhar na igreja e trabalhar na obra, estar envolvido na obra, mas deixar de amar. E Deus não quer que você caia nisso. Então você que trabalha precisa ficar atento. Aí você fala, tá bom, Renan, então a bronca só vai para quem trabalha, né? Quem trabalha tem que amar. Eu não estou fazendo nada na igreja, sim, estou mais aqui só assistindo o culto, então não tem nada para mim. Tem também para você. Porque quem não trabalha pode cair no mesmo erro de quem trabalha. Porque quem trabalha diz, o meu trabalho já é suficiente, eu não preciso amar. Quem não trabalha pensa, já que eu não faço nada, também não preciso amar. Cai no mesmo erro do primeiro grupo. Então está vendo que tanto as pessoas que cooperam na obra, tanto às vezes os que não cooperam tanto, têm a mesma missão ensinada pela Escritura: amar uns aos outros, sabe? Amar uns aos outros, manifestar a glória de Deus. E é assim que Deus nos aperfeiçoou mesmo. Aí você fala, Renan, mas na igreja é tanta gente complicada. Ué, mas você também é um complicado, é? Eu sou também um complicado. Todo mundo é complicado. Mas essa é a forma de Deus nos aperfeiçoar e de trabalhar em nós. Olha só para você ver. Deus está constantemente trabalhando isso em nós, para a gente não ficar sozinho. Deus colocou você, por exemplo, numa família. Você tem que lidar lá com seu pai, com sua mãe, com sua avó, com seus irmãos, com seus parentes. Lidando com essas pessoas, você de alguma maneira é trabalhado. Seu coração é trabalhado. Deus, aí a pessoa está lá, de repente, aí ele casa. Deus vai trabalhar no coração dessa pessoa de uma maneira agora diferente. Por quê? Porque agora ele não vive mais só para si, mas ele vive agora também com outra pessoa. Vai ter que ser mais paciente, vai ter que ser mais amoroso, vai ter que trabalhar mais e exercitar muitos músculos aí, que às vezes se você ficar sozinho, você não ia precisar. Aí beleza, a pessoa casa, está lá exercitando, de repente um filho. Aí agora ele tem que exercitar mais ainda doação, paciência. Aí não bastasse, aí vai lá, Deus salva a gente e coloca a gente numa igreja com um monte de gente. Para quê? Para que constantemente nós sejamos desafiados a exercer o amor com o outro, com o próximo. Com a nossa família, com os filhos, marido, esposa, mãe, pai, irmãos, e irmãos não de sangue, mas irmãos espirituais, que é a igreja, que é a família de Deus. Então está vendo que Deus está sempre despertando você. E tem gente que nem assim, com tudo isso, família e tudo, parece que a pessoa, o coração dele é duro. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Deus pode fazer muito através da sua vida.
Deus pode fazer muito através de você. Você pode ser uma pessoa amorosa, e que a sua vida seja usada para a glória de Deus, se você abrir o seu coração e estiver disposto a amar. Aí você fala: Renan, mas amar machuca. É verdade, machuca. As coisas que você mais ama vai ser as coisas que mais vai te trazer sofrimento na sua vida. Só um exemplo. Por exemplo, eu amo minha mãe, mas eu sei que um dia, quando minha mãe partir, aquilo que eu amo, que é ela, vai me trazer sofrimento. Então, amor e sofrimento é uma coisa muito ligada com a outra. É só você olhar para o que Deus fez através de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, e fez o quê? Entregou o seu Filho. Então vê que amor e sofrimento é uma coisa muito ligada uma com a outra. Aí você fala assim, então tá bom, Renan, se amor vai me trazer sofrimento, é melhor então eu não amar, não é? Não vou ter nenhum cachorro, porque aí eu não amo nada. Só que aí você vai se tornar a pior pessoa do mundo. Seu coração vai ser petrificado. Você vai ser a pessoa mais egoísta, mais amargurado, mais duro do mundo, se você não amar nada. Então o caminho do amor é um caminho talvez um pouco difícil, mas é o caminho que nós devemos trilhar para sermos aperfeiçoados por Deus. E talvez em algum momento na igreja nós somos feridos, sim, porque somos pecadores, né? E às vezes acabamos, né, tendo problemas uns com os outros. Só que é no meio da igreja também que somos curados e restaurados. É no meio da igreja que somos fortalecidos. É no meio da igreja que somos incentivados, encorajados. Então, somos às vezes feridos, mas aqui também somos curados e restaurados. Sabe? Então, esse é o caminho que devemos seguir, que é o caminho de amar uns aos outros. E amor prático. O que você precisa fazer então é sondar o seu coração e ver o quanto você pode exercer lá na sua casa, na sua família, como eu disse. Volta para casa com esse pensamento e diz: o que eu posso fazer na minha família? Como eu posso ser um homem melhor? Como eu posso ser uma mulher melhor, um filho melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor? Na prática, como eu posso fazer isso na minha casa? E vai nessa direção. Peça a Deus força e Ele vai te dar força. Muitas vezes falta-nos força, falta-nos coragem, falta-nos capacidade, mas nós servimos um Deus que tem toda a capacidade e nos habilita a vivermos aquilo que Ele tem para nós. Sabe? Então Deus quer usar a sua vida para amar e para despertar outras pessoas. Eu gostaria que você se colocasse de pé, só para nós fazermos uma oração e finalizarmos aqui. Feche os seus olhos aí. Eu não conheço assim a fundo o seu coração. Eu não sei quais são as coisas que você tem vivido, passado. Mas Deus te trouxe aqui nesse dia, nessa noite, nessa quinta-feira, para trazer essa palavra ao seu coração. Senhor Deus, nós oramos aqui. E eu peço ao Senhor, meu Pai, junto com a igreja que está reunida aqui, que o Senhor nos desperte a essa grande verdade da sua palavra, que é amar uns aos outros. Não adianta termos dons, milagres, sinais, línguas, tantas outras coisas, se nós não tivermos amor. Essas coisas vão passar, mas o amor, como a sua palavra diz, ele jamais acaba. Que o Senhor nos ajude na nossa família, meu Deus. Que a nossa casa seja uma casa de amor também. Que saia as brigas, que saia, Deus, a falta de paz, mas que possamos ser despertados, meu Pai, que somos na nossa casa e no nosso lar uma parte também da igreja, e o Senhor é testemunha na nossa família. O Senhor é testemunha, o Senhor habita na nossa casa e no nosso lar, Deus. Nos ajuda a vivermos e fazer do nosso lar um lar mais amoroso,
que tenha mais paz, que tenha mais presença do Senhor. Nos ajuda, Deus. Tira, meu Pai, às vezes o egoísmo, a ignorância. Tira de nós, meu Pai, a divisão, a raiva, o ódio, a mágoa. Tira isso, Deus. Se for necessário, nos dê força para pedirmos perdão a quem for necessário, para jogarmos esse veneno para fora de nós, que é a falta do perdão, que saia da nossa vida. Nós queremos amar e nos dê força, mas nos ajuda também, porque nós não temos força de nós mesmos. Falta-nos força, falta-nos ânimo, falta-nos capacidade, meu Deus. Somos pecadores, mas nós oramos aqui porque o Senhor é aquele que ajuda o seu povo. O Senhor é aquele que renova as forças de cada um de nós. O Senhor é aquele que ajuda a cada um de nós a vivermos o que o Senhor tem para nós. E eu peço ao Senhor, ajuda a cada um de nós nessa noite a vivermos para a glória do Senhor. Nós não queremos viver uma vida de mentira, ser uma coisa lá fora e uma coisa dentro da igreja. Não queremos. Queremos viver uma vida de verdade, que exalta, que glorifica e que bendiz o Teu nome. Que o Senhor nos ajuda. Ajuda-nos nessa noite. Somos pecadores e falhos, mas reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos o nosso pecado e abrimos o nosso coração nessa noite para aquilo que o Senhor tem para fazer. Faça em nós a sua vontade. Nós oramos aqui te agradecendo, te louvando e bendizendo o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, meus irmãos.